No vídeo anterior, eu falei sobre a falta de fibra moral da nossa geração, né, e como nós temos jovens cada vez mais frágeis do ponto de vista de firmeza, perseverança, de persistência, de lidar com o sofrimento, com a dor, com a frustração. E uma das coisas que eu sugeri seria a de que parte do nosso trabalho em tentar ajudar, né, pelo menos a formação de gerações futuras, seria providenciar para os nossos filhos experiências de frustração. Mas alguém poderia ouvir isso e dizer, mas que loucura é essa, né? Como é que você pode falar isso? Que crueldade é essa para se fazer com o próprio filho? E, bom, existem algumas justificativas para isso, para a gente frustrar os nossos filhos. Talvez a mais importante seja a de que Deus usa isso como ferramenta pedagógica para o nosso crescimento. Mas hoje eu não vou falar tanto sobre isso. Eu quero só ler para vocês um trechinho de um livro de um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, na pronúncia aportuguesada aí, né? E o nome do livro é Da Leveza. Ele está analisando exatamente essa característica da nossa cultura de fugir daquilo que é muito sólido, pesado, enfim, rígido. E ele trata em determinada parte do livro sobre isso na relação dos pais com os filhos. Então, a partir da página 251, ele diz o seguinte: pais cool, de legal em inglês, cool, né, descolados. Pais cool, crianças frágeis. As transformações da família não se reduzem àquelas que afetam a vida dos casais. Atingem também a maneira de criar os filhos, as relações entre pais e filhos. Também, sob esse aspecto, a transformação é impressionante. Colocando em linhas gerais, passou-se de um modelo autoritário a um modelo maleável, compreensivo e cool. A mudança é tão considerável que diversos autores chegaram a evocar uma ruptura que anuncia uma revolução antropológica. Ao longo do ciclo da primeira modernidade, e ainda que as diferenças importantes existissem de acordo com os meios sociais, uma boa educação era aquela que exigia basicamente disciplina e obediência rígida da criança. Esse modelo autoritário se expressava no poder dos pais, aos quais se reconhecia o direito de decidir o futuro de seus filhos, os estudos que fariam, a profissão que exerceriam. Os castigos corporais eram frequentes e aceitos. Jules Vallée, acho que pronuncia assim, conta que sua mãe lhe batia todos os dias. Em muitos meios, os casamentos eram arranjados pelas famílias, os pais deviam vigiar a correspondência e as leituras de seus filhos, escolhiam as roupas que eles usavam, bem como os amigos que podiam visitar. Durante a refeição, em princípio, as crianças deveriam ficar em silêncio e não se servirem. Era preciso evitar a familiaridade e, acima de tudo, evitar mimar as crianças, satisfazer seus caprichos. Era uma educação rígida, baseada na ideia de que era preciso ensinar as crianças a dureza da vida, prepará-las para a adversidade e inculcar-lhes o sentido do dever pela prática da obediência. A cultura moderna do indivíduo acompanhou-se assim até os anos 1960 de um modelo educativo severo que dificultava o reconhecimento dos desejos próprios das crianças. Esse modelo apodreceu. Sua legitimidade desabou em favor de normas relacionais e psicológicas que valorizam a compreensão, o diálogo e a troca. Desde o início do século XX, a educação rigorista severa sofreu críticas de diferentes correntes reformadoras, mas foi apenas como consequência dos anos 60 que o tipo de educação compreensiva, psicológica, às vezes permissiva, difundiu-se verdadeiramente no corpo social. A um sistema centrado na frustração e na obediência da criança, sucedeu uma ordem educativa coroada por sua felicidade imediata e pela promoção de sua autonomia. O novo sistema educativo afirma-se contra o espírito de restrição e de sanção julgado incompatível com o respeito da individualidade e da existência independente da criança. A palavra mestra não é mais disciplina, mas a escuta dos desejos, o reconhecimento da singularidade pessoal, o desenvolvimento da autonomia. Saem as imposições rigoristas e os castigos corporais, entram a plenitude sem limite, a troca flexível, aberta e cool.
Não se deve mais oprimir, mas sim respeitar e favorecer a individualidade da criança em um espaço inteiramente afetivo de prazeres e de compreensão. Os aspectos positivos dessa mudança de paradigma não devem ser subestimados, mas também não se devem ocultar os efeitos negativos que o acompanham. A educação permissiva, de fato, favorece o desenvolvimento de jovens agitados, hiperativos, ansiosos e frágeis, por serem criados sem regras nem limites, sem a figura de autoridade, sem designação de hierarquia clara. Todas as restrições indispensáveis para a construção e a estruturação do eu. Somos, portanto, testemunhas de um forte aumento do número de crianças acompanhadas por psicólogos e pelos serviços de psiquiatria pública. Isso prova que esse estilo educativo priva as crianças e mais tarde os adultos dos recursos psíquicos necessários para sustentar a confrontação com o real, adaptar-se ao mundo externo e suportar as frustrações e os conflitos. Na França, aos 15 anos, 20% das garotas e quase um rapaz em cada 10 já tentaram suicídio. A lógica educativa cool tende a provocar insegurança psicológica, desestruturação das personalidades, incapacidade de dominar desejos e impulsos. Essa é a ironia da leveza hipermoderna, que continua, por seus excessos permissivos, voltando-se contra ela mesma. Então, esse aqui é o Lipovetsky falando para a gente do resultado de um tipo de pedagogia, de formação dos nossos filhos, que tenta ser leve demais, que não tenta demonstrar para eles as dificuldades da vida, que não providencia para eles estruturas e hierarquia adequada. E o resultado disso, ele diz, são pessoas sem recursos psíquicos para lidar com os dilemas e as dificuldades. Então eu acredito realmente que pode ser uma boa a gente providenciar frustração para os nossos filhos. Mas a gente precisa lembrar que, em última análise, os recursos psíquicos para lidar com a dor, o sofrimento e os desafios não estão simplesmente em nós. Por isso, mesmo crianças que tenham tido uma formação desfavorável desse ponto de vista, ainda podem encontrar força e graça e podem encontrar os recursos verdadeiros para lidar com todo tipo de dor, sofrimento, doença, perda, morte, encontrando na cruz de Cristo e na graça do Senhor Jesus a força devida para suportar tudo que tem de passar. Como o apóstolo Paulo chegou a dizer, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque ele entendeu como o Senhor havia falado para ele, a minha graça te basta. O convite para você é esse. Primeiro, você pode ajudar as crianças e os mais jovens a perceber rigidez, a serem frustrados, a ouvir a palavra não, a não ter todos os seus desejos satisfeitos, para isso ajudá-los a serem pessoas mais maduras e mais fortes. Mas, em última análise, você tem que apontar para o Senhor Jesus como a fonte de toda a força e graça para a gente crescer como uma geração mais saudável. Grande abraço.